ler a palavra aqui já. A palavra se encontra hoje no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O capítulo é o capítulo de número 19. E o versículo é o versículo de número 38. João capítulo 19 e o versículo de número 38. Se alguém puder, comenta aí onde está a palavra que eu acabei de falar. Escreve aí João 19, 38. Assim quem for entrando vai saber onde está a palavra. Deus abençoe também a vida da Priscila, que acabou de entrar aqui na live. Deus abençoe, Priscila, a sua vida. E você também que já tem alguém para pedir, já deixa o nome, seja seu familiar, seja um conhecido seu. Nós vamos orar por essa vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha só, João, capítulo 19, versículo 38. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Olha só. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Olha que interessante essa palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele agora está morto. Nicodemos está participando desse momento. E a Bíblia diz que Nicodemos vai ali dar 100 libras para o corpo de Jesus. José de Arimateia, que era um discípulo oculto, é aquele que vai interceder diante de Pilatos para que permita retirar o corpo de Jesus daquela cruz e sepultar no lugar de honra. E aí a Bíblia diz que está tudo agora preparado para a morte de Jesus. A Bíblia, ela fala que Jesus havia dado uma promessa sobre eles. E essa promessa era que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Só que quando você olha aqui a palavra do Senhor em João, capítulo de número 20, quando vai começar o capítulo 20, a Bíblia diz que Maria Madalena e mais algumas mulheres vão até o sepulcro de Jesus. E olha o que elas fazem, elas levam algumas especiarias. E quando elas levam essas especiarias, é para tratar do corpo de Jesus. Era um costume um determinado de limpeza no corpo, lavagem do corpo, etc. E a Bíblia diz que elas estavam preparadas para isso. Só que lembrando novamente, havia uma promessa feita pelo próprio Jesus, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Só que uma vez que agora Jesus está morto, para e pensa comigo. Um homem que fazia milagres, um homem que ressuscitou morto, um homem que deu vista para cego, e agora a Bíblia diz que ele está morto. O homem que fazia grandes coisas acontecer está morto. Automaticamente, quando as mulheres estão se preparando para ir no domingo de manhã cuidar e tratar do corpo dele, elas não estão esperando que vão chegar lá e ele vai estar ressuscitado. Tanto é que a Bíblia diz que quando elas chegam lá, elas se espantam porque a pedra do sepulcro está retirada. O sepulcro está aberto. E quando elas entram lá, elas não encontram o corpo de Jesus. Então elas não estavam preparadas para essa ressurreição. E digo mais, a Bíblia diz que quando elas estavam lá falando, quando elas estavam lá, foram falar para Pedro, eles também se espantaram com isso. Em outras palavras, não estavam esperando Jesus estar ressuscitado.
Agora preste atenção, a Bíblia está falando que isso aconteceu quando elas foram no sepulcro, foi domingo de manhã. E a palavra que nós estamos aqui lendo, quando eles vão pedir o corpo de Jesus, é dias antes. Em outras palavras, há momentos que Deus ele faz uma promessa e nós ficamos na expectativa da promessa acontecer no nosso tempo, e o fato da promessa não acontecer nos espanta. O fato de não achar que não aconteceu na hora que nós queríamos, no dia que nós queríamos, no momento em que nós queríamos, nos espanta. E aí nós achamos que Deus não vai mais fazer o que Ele falou que ia fazer. Nós pensamos que Deus vai operar da maneira como Ele prometeu que iria operar. A Bíblia diz que essas pessoas estavam dessa maneira. Quando as mulheres pegam as especiarias e vão lá e vê que o sepulcro está aberto, elas ficam espantadas. E eu quero trazer essa palavra para o dia de hoje, que existem muitas pessoas que perderam Jesus de vista, perderam Jesus de alcance, e aí estão achando que o fato de elas terem perdido Jesus de alcance fez com que Jesus também perdesse elas de alcance. Agora, cravo o que eu vou te falar. As mulheres não estão esperando Jesus ressuscitado, mas Jesus tinha dado a promessa que ele iria ressuscitar. O que elas estavam deixando de acreditar não mudava aquilo que ele havia prometido que iria fazer. Vou repetir para você. O que elas estavam deixando de acreditar não mudava aquilo que ele havia prometido que iria fazer. Era a promessa dele que ele iria ressuscitar. Era a promessa dele que ele iria voltar, que ele iria tratar dos discípulos, que ele iria tratar da humanidade, que ele iria salvar a humanidade. E eu vejo pessoas nos dias de hoje assim. Sabe qual é um dos maiores problemas hoje que as pessoas têm vivido? É a perca da identidade. Quando você olha em Gênesis 1, 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus criou o homem para governar. A Bíblia diz que Deus criou o homem para dar frutos. E a Bíblia diz que Deus criou o homem para se multiplicar. Mas as pessoas não têm vivido isso. Infelizmente, muitos têm se perdido. O medo tem tirado a fé das pessoas. A preocupação com a vida terrena tem tirado a fé das pessoas. O apego à coisa material, mais do que a vida eterna, tem tirado a fé das pessoas. Mas nesta noite, nesta madrugada, Deus está lembrando a sua vida de que ela não morreu e não vai falhar. Ele disse que ele iria ressuscitar e ele ressuscitou. Se você começar a ler o capítulo número 20 de João, você vai ver que Jesus ele cumpriu com a promessa dele. Então, em outras palavras, se ele fez uma promessa sobre a sua casa, uma promessa sobre a sua família, uma promessa que ele iria restaurar aquilo que você perdeu, não é hora de desacreditar. Não é hora de perder a fé. Não é hora de deixar o medo te dominar. Deus, nessa madrugada, ele está olhando para você dizendo: eu fiz uma promessa. E a promessa não vai falhar. Eu disse que eu iria ressuscitar. Os discípulos já não estavam esperando. As mulheres já não estavam esperando. Mas isso não descumpriu a palavra de Jesus. Ele de fato ressuscitou. Ele de fato ressuscitou. E eu profetizo sobre a sua vida que nesta madrugada, Jesus está ressuscitando para fazer mudança de história acontecer. Sabe essas crises existenciais que têm minado as suas forças? Sabe essas crises existenciais que têm tirado o seu sono, que têm tirado o seu sossego? Sabe essas crises existenciais que têm abalado a sua fé? Jesus está entrando hoje a dizer: vou fazer milagre na sua vida acontecer, para mostrar que a minha palavra não falha. A minha palavra não falha.
Então, promessas de Deus sobre a sua vida. O Maiara, lembra das promessas de Deus sobre a sua vida. Pastora Poliana, uma honra ter a pastora aqui. As promessas de Deus estão de pé. Lucimara, as promessas de Deus estão de pé. Veliedre, se as promessas de Deus estão de pé. Diácono Marcos, Pamela, Dani, as promessas de Deus, elas estão de pé. Jesus, ele morreu e isso assustou as pessoas, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, sabe o que ele disse aos discípulos? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu tenho poder para ressuscitar morto. Eu tenho poder para curar a esterilidade. Ele está dizendo, eu tenho poder para curar o câncer. Ele está dizendo, eu tenho poder de curar a depressão, a síndrome do pânico. Olha o que ele está falando, eu tenho poder de fazer o milagre da salvação. A morte de Jesus é o acesso que nós temos para sair da vida terrena e entrar na vida espiritual e a salvação eterna. Então, em nome de Jesus, as promessas de Deus, elas estão de pé. E eu vou orar agora pela sua vida. Eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida hoje, sobre queda de barreiras. Eu quero ministrar uma oração em prol da sua vida, sobre queda de barreiras espirituais. E eu creio que Deus ele vai fazer milagre. Mas eu preciso novamente te lembrar, as promessas de Deus, elas estão de pé. Tudo aquilo que Deus disse sobre a sua vida que ele vai fazer, as promessas estão de pé. Não existe problema e nem causa que Jesus não possa resolver. Se você fizer a sua parte, pode ter certeza que Deus não vai deixar de fazer a parte dele. Se você fizer o seu papel, pode ficar em paz, que Deus não vai deixar de cumprir o papel dele. Vou repetir para você. Ali, por causa da preparação dos judeus, por estar perto daquele sepulcro, colocaram Jesus. Chegou de manhã, as mulheres foram lá com as especiarias na mão. Mas espera aí, se eu creio que ele está vivo, para que eu vou levar? Se eu creio que ele vai ressuscitar, para que eu vou levar? Para que eu vou levar todo o utensílio para passar no corpo dele? Não, peraí, eu não vou levar. Por quê? Porque ele disse que ia ressuscitar. Ele disse que iria ressuscitar. Crava isso na sua alma. Para de tratar Jesus como se ele estivesse morto na sua vida. Parem de tratar Jesus como se ele tivesse morto. Ele não está morto. Ah, pastor, eu tenho orado e eu acredito que Deus não me escuta. Se ele não escutasse é porque ele está morto. Pastor, eu sinto Deus longe de mim. Então você está acreditando que ele está morto? Porque a Bíblia diz que está me ouvindo, só morto não escuta. Se ele está perto de você e ele está vivo, ele está te escutando. Ah, pastor, eu acho que Deus não vai fazer porque eu não mereço. E quem merece? Você vive debaixo da graça. É a graça que faz a diferença. Quando os homens te olham, eles acreditam que você não merece o milagre, mas a graça faz ser merecedora do favor de Deus. Ou melhor, a graça já é o favor não merecido. Posso orar por você agora? Eu vou orar pela vida de cada um de vocês que estão nessa live. Vou orar pela vida da Valdiane, que acabou de chegar. A vida da Pamela também, que entrou aqui. Érica, Maiara, a Dani. Vou orar pela vida de vocês, cada um que está nessa live. E aonde você estiver, faz um desafio com Deus agora. Faz um desafio, fala: Senhor, se o Senhor está vivo, como o pastor está ministrando nessa live, eu quero sentir paz no meu coração agora. Faz um desafio, fala: Senhor, se o Senhor está vivo, quando o pastor orar, eu quero sentir paz na minha vida. Eu quero sentir paz hoje no meu sono. Hoje eu quero sentir o Senhor perto de mim. E Ele vai te mostrar que Ele está vivo. Vamos orar?
Pai, nós levantamos a nossa oração. Aqui pessoas, Senhor, que estão comigo nessa live, que é uma perturbação na mente que rodeia, é uma inquietação na alma que não deixa ela ficar sossegada e acreditar nas promessas. Há pessoas aqui nessa live que ela só tem conseguido enxergar problema. Ela só enxerga problema. Ela olha para a esquerda, só enxerga problema. Ela olha para a direita, só enxerga problema. E isso faz com que ela pense que o Senhor está morto, Jesus. Ela olha e fala, eu não vejo Deus responder, não sinto Deus perto de mim. Eu não sinto paz na minha alma, eu não sinto sossego no meu caminhar. E ela vive pensando que o Senhor está morto, mas aonde ela estiver agora, Senhor, com o teu Espírito Santo, visite esta pessoa agora. E eu quero determinar que a inquietação vai cair por terra neste momento em nome de Jesus. O medo excessivo, não é o medo comum, é o medo excessivo, medo de tudo. É medo de tudo. Este medo, ele bate em retirada nesse exato momento. Esta perturbação que tem, meu Deus amado, feito esta pessoa a cada dia ficar preocupada, afligida, meu Deus, em nome de Jesus, ela vai aprender a descansar em Ti, confiar nas Tuas promessas. Jesus, mostra que o Senhor está vivo agora para essas pessoas que estão nessa live. Mostra que o Senhor está vivo. Mostra com o Seu Espírito Santo levando paz. Mostra com o Teu Espírito Santo agora acalmando esta alma. Em nome de Jesus, seja tocado por Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Aonde você estiver agora, respira fundo. Respira fundo. Porque o meu Deus te toca. E Ele leva a paz.